Boa noite a todos, hein? Boa noite, professor. Boa noite. Vamos dar 2 minutinhos e a gente já começa, tá? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos apresentar um segundo caso para discussão, onde nós vamos ter vários temas ali que serão colocados para que a gente possa discutir. Quer dizer, a partir de um caso, a gente tem um raciocínio clínico ali com várias patologias que naturalmente podem ser discutidas, ver se aplica-se ao caso ou não. Então, eu vou mostrar o caso para vocês. Vou compartilhar a tela aqui. Um de vocês pode me dizer se está vendo o slide? Sim, professor. Tá Obrigado. dando para ver. Então, olha só, eu vou ler para vocês. É um paciente de 54 anos, 10, casado, pardo, motorista de caminhão, natural de Volta Redonda, trazido pela filha, com queixa principal, com desmaio e dormência nos pés. História da doença atual, deu uma entrada no pronto-socorro com sonolência e confusão mental, iniciada há 1 hora. A filha refere que encontrou o pai desacordado em casa e que antes havia escutado um grito e correu para a casa do pai, que é nos fundos da sua casa. Em poucos minutos, a filha conseguiu acordá-lo, mas esse estava sonolento e por isso o trouxe ao hospital. Houve mordedura de língua, liberação esfincteriana no momento do episódio e, posteriormente, cefaleia e mialgia. A filha relata que o paciente informou estar apresentando há pelo menos 3 dias dor epigástrica acompanhada de evacuações enegrecidas, de consistência pastosa e de odor muito forte. Refere, desde então, tonteiras e sudorese diárias, principalmente após as evacuações. Encontra-se inapetente, referindo cansaço aos mínimos esforços desde então. Nega episódio semelhante anteriormente, iria ao médico esta semana, quando tudo aconteceu, pois há aproximadamente 6 meses vem apresentando parestesia e dor em queimação, principalmente nos pés. Refere que, por muitas vezes, o chinelo sai do pé sem que ele perceba e que, durante a noite, quando vai dormir, a piora da dor, onde o próprio contato do lençol no pé desencadeia o processo álgico. Apresenta lesão ulcerada em pé direito, que surgiu há cerca de 2 meses e não quer cicatrizar. Vem emagrecendo há 7 meses, não sabendo precisar quantos quilos ele perdeu. Urina muito durante o dia, com grande volume urinário, esteve internada há 10 meses devido a AVC isquêmico, apresentando desde então hemiparesia esquerda. HPP, hipertensão arterial sistêmica, usa captopril hidroclorotiazida, diabetes mellitus, usa metformina, fibrilação atrial, usa mildarona, também uso de aspirina, 100 mg, 2 comprimidos após almoço, e simvastatina, 20 mg, 1 comprimido após o jantar.
apendicectomia na infância e traumatismos. História familiar, pai e tio diabético com passagem de AVC, mãe falecida com neoplasia de cólon aos 63 anos de idade, avó materna falecida por tumor cerebral aos 60 anos, sem história familiar para epilepsias, 2 irmãos saudáveis, 2 filhas saudáveis, história social tabagista de 20 maços ano, etilista diário de bebidas fermentadas e destiladas, nega o uso de drogas ilícitas, morador de área rural, católico não praticante, estudou até a 4ª série. Exame físico, paciente letárgico, confuso, taquipneico, desidratado, 2 cruzes em 4, poucorado, 3 cruzes em 4, desvio de comissura labial para a direita, pressão arterial 100/60, frequência cardíaca 105, respiratória 23, temperatura 36,8. Ritmo cardíaco irregular por fibrilação atrial, MV audível bilateralmente sem ruídos adventícios, abdômen globoso peristáltico, presença de cicatriz cirúrgica em fossa ilíaca direita, circulação colateral discreta, apenas com recanalização da veia umbilical. Dolorosa, palpação superficial e profunda, em região epigástrica, fígado palpável no rebordo costal direito, com borda romba, algo endurecida. Traube ocupado, apenas lateralmente. Toque retal com fezes negras em dedo de luva, catalase positiva, exame neurológico. Mini mental 18/30, marcha hemiparética ceifante à esquerda, sinal de Romberg sem latência, força grau 3 no dimídio esquerdo, espasticidade à esquerda, membro superior esquerdo maior que membro inferior esquerdo, eudiadococinesia, hiperreflexia bicipital e patelar esquerda, arreflexia aquileobilateral, sinal de Babinski à esquerda, hipoestesia e hipopalestesia simétrica distal dos membros inferiores, paralisia facial central do tipo central à esquerda. Então, vários problemas médicos poderiam ser discutidos, e aqui tem uma lista deles, né? A gente vai falar um pouquinho de cada um deles aí no dia de hoje e na semana que vem, né? Nós não vamos discutir diabetes mellitus, porque a gente já discutiu bastante ali no primeiro caso clínico. Então, aqui eu chamo a atenção na história do paciente, o quadro, quer dizer, o quadro não, na história social, o etilista diário de bebidas fermentadas e destiladas, né? E isso faz nos pensar na possibilidade de doença hepática crônica relacionada ao etilismo, como a cirrose hepática, né? E aí a gente fala eu vou falar um pouquinho sobre a doença hepática crônica, né? A cirrose hepática, as complicações da doença hepática crônica e como é que a gente pode abordar, né? Passando rapidamente, depois a gente vai para outro tema ainda hoje. As principais funções do fígado no nosso organismo são várias, né? Está colocado aqui metabolismo de nutrientes, inativação de várias substâncias, síntese de proteínas plasmáticas, como albuminas, proteínas de fase aguda, e também participa da imunidade através das células de Kupffer. Aqui, as etiologias, comumente, da cirrose hepática, né? Vejam que a principal causa são as hepatites virais, a B e a C, principalmente a hepatite C. Temos também a relacionada ao uso de álcool, que talvez esteja presente aí no nosso paciente em um percentual significativo de casos. Temos também a doença hepática gordurosa não alcoólica, né? NASH, uma sigla, né? Esse tipo de patologia tem crescido também como causa de doença hepática crônica, de cirrose hepática. O que ocorre a nível parenquimatoso na cirrose? Quer dizer, existe uma destruição do parênquima hepático por conta da agressão, né? Do processo inflamatório, então, do produto tóxico aí relacionado, por exemplo, ao uso de álcool, né? E faz com que esse tecido ele seja substituído, quer dizer, a arquitetura normal do hepatócito, né? Por tecido de colágeno, onde você tem a destruição da arquitetura, o depósito de colágeno, áreas de fibrose. E também os canalículos hepáticos, né, o sistema portal, ele, por conta dessa destruição hepática, ocorre o que a gente chama de hipertensão portal. Então, eu tenho o depósito de colágeno, a fibrose, a destruição do parênquima hepático e a hipertensão portal. É um slide aqui mostrando a anatomia do fígado, os canalículos, o hepatócito,
os elementos que constituem da anatomia, aqui uma célula com os vários itens, né? Aqui o que acontece com o fígado normal, a histologia normal, e quando você tem a fibrose hepática, né, na doença hepática crônica, você tem ali a ativação do que se chama as células quiescentes hepáticas, né, estreladas, né, que fazem com que elas depositem, acumulam na matriz extracelular e o depósito de colágeno. Isso faz com que exista ali o tecido fibroso e a destruição da arquitetura hepática, levando à diminuição da função hepática, o comprometimento da função hepática, né, como eu mostrei anteriormente, e também a hipertensão portal, né? Então, aqui são o que é relacionado com várias drogas que poderiam causar a doença hepática crônica, inclusive o uso de etanol, e como, chegando ali à prática clínica, como que a gente pode reconhecer um paciente com cirrose clinicamente? Quer dizer, quando eu estou ali na beira do leito, o que eu posso encontrar que sugere a possibilidade de doença hepática crônica, né? A cirrose. Então, uma das anormalidades seria a alteração do sistema nervoso central, quer dizer, o doente em coma, diminuição do sensório, sem sinais de localização, que a gente chama de encefalopatia hepática, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Esse tipo de coma, você não tem sinal de localização, a ausência de sinais de irritação meníngea, eu posso ter a presença da icterícia pelo comprometimento da função, né? A anemia presente também, o acúmulo de líquidos, causando anasarca, edema de face em membros inferiores, membros superiores, a presença de ascite volumosa, circulação colateral no abdômen, o fígado pode estar algo endurecido sobre o rebordo costal direito, o traube obscuro, por conta da hipertensão porta, da esplenomegalia, ginecomastia, eritema palmar, rarefação de pelos, telangiectasias, tudo isso fala a favor da presença da cirrose hepática, da doença hepática crônica. E hálito também, do fétor hepáticos, né, quando eu tenho um quadro já com comprometimento significativo da função hepática. Então, na beira do leito, eu posso encontrar o que a gente chama de estigmas de doença hepática, que são esses que eu estou mostrando. Laboratorialmente, nós podemos também encontrar alterações sugestivas da doença hepática crônica. Quais seriam? Bilirrubinas elevadas, transaminases elevadas, fosfatase e gama-GT elevadas, caracterizando uma colestase, o INR alargado, por conta do comprometimento dos fatores da protrombina, quer dizer, a síntese da protrombina está comprometida pela anormalidade na síntese dos fatores precursores da protrombina. Então, eu tenho INR alargado, albumina baixa, por conta da hipertensão porta. Se eu endoscopo doente, eu encontro varizes ofagianas, eu posso ter anormalidades no ultrassom, também na tomografia, um ultrassom com fígado diminuído, nodular, micronodular, com textura heterogênea, um Doppler mostrando a hipertensão portal, tanto a ressonância quanto o ultrassom mostrando algumas imagens sugestivas de acúmulo a possibilidade de acúmulo de gordura, depósito de colágeno, testes sorológicos para predição específicos para a possibilidade de fibrose, em alguns casos, a necessidade de fazer biópsia hepática. Então, o laboratório também me ajuda a fazer o diagnóstico de doença hepática crônica, né? Aqui, quais são as complicações da doença hepática crônica? E como que o doente evolui? Complicações específicas da doença hepática crônica. A hipertensão portal, a encefalopatia hepática, a síndrome hepatorrenal, um quadro de infecção que pode ocorrer nesses doentes por conta da cirrose, da ascite, que chama-se peritonite bacteriana espontânea, a disfunção sintética hepática, quer dizer, problemas em relação à síntese de proteínas, alterações da coagulação, a coagulopatia, o INR alargado, um risco maior de infecção por alguns motivos que estão listados aqui também. Esses doentes complicam e fazem infecção com maior severidade, né? E também, principalmente quando a doença hepática crônica é por conta de etiologia viral, você tem uma chance maior do doente evoluir com carcinoma hepatocelular e progredir e levar o paciente ao óbito. Qual a patogênese de uma dessas complicações, que é a encefalopatia hepática?
Na encefalopatia hepática, você tem o seguinte mecanismo. Aqui o normal, né? Aqui está falando a respeito do acúmulo de amônia, a hiperamoniemia, e aqui um fígado normal, onde você tem a amônia entrando na circulação portal, e essa amônia é liberada ali do metabolismo proteico. E ela é gerada na luz intestinal por bactérias e enzimas ali da parede do intestino, o enterócito, né? Então, enzimas presentes no enterócito, mais a ação de bactérias que estão presentes no colo, geram a amônia. Essa amônia ela é absorvida, entra na circulação portal, e aí a gente tem o chamado ciclo da ureia, onde a amônia entra e, ao final, é gerado a ureia, que é eliminado pelo rim. Isso é o normal, isso é o metabolismo normal da amônia que entra na circulação portal. No paciente que tem a doença hepática crônica, que tem comprometimento da função do hepatócito e tem também a hipertensão portal, o que vai acontecer? Essa amônia, quando entra na circulação portal, ela acumula, quer dizer, a doença hepática crônica não metaboliza essa amônia e ela vai entrar na circulação sistêmica por conta de shunts portosistêmico e chega ao sistema nervoso central. Então, ela não é metabolizada, não gera ureia, e por conta da hipertensão porta e do shunt portosistêmico, ela entra na circulação sistêmica, chega a nível do sistema nervoso central e colabora para o quadro neurológico que a gente chama de encefalopatia hepática. Então, a encefalopatia hepática, existem alguns fatores que colaboram para a encefalopatia hepática. O principal que nos interessa mais é o acúmulo de amônia, a hiperamoniemia, como eu acabei de explicar. Existem outros itens ou outros produtos, outras substâncias que podem colaborar também para a encefalopatia hepática, mas o mais importante, como eu já acabei de falar para vocês, é o acúmulo de amônia, a hiperamoniemia, por conta desse mecanismo. Quais são os estágios da encefalopatia hepática? Existe uma escala chamada de Westhaven, que é essa escala aqui, onde existe uma graduação da encefalopatia hepática, né? Desde 0, que é a subclínica, até a 4, que o doente está em coma e pode apresentar descerebração, né? Naturalmente, os casos de pior prognóstico são aqueles que evoluem em coma grau 4 dentro dessa escala. Qual é a conduta na encefalopatia hepática? São 3 itens que nós vamos utilizar. A primeira atitude é oferecer os suportes necessários, fazer o diagnóstico diferencial do coma e procura evidências de doença hepática clínica e laboratorial. Quer dizer, eu vou dar o suporte ao doente, né, que está em coma, e vou fazer o diagnóstico diferencial do coma. E vou procurar clínica e laboratorialmente evidências da doença hepática. Então, o diagnóstico diferencial do coma pode incluir, inclusive, um exame de imagem, né, saber se o doente não tem hipóxia, hipercapnia, acidose, uremia, se usou drogas sedativas, quer dizer, alguns motivos que poderiam colaborar ali para aquele quadro devem ser afastados, né, devem ser afastados. E aí, nós, por exclusão, sobraria a possibilidade de doença hepática crônica, principalmente se eu estou encontrando estigma de doença hepática, tanto clínico quanto laboratorial. Segunda atitude, identificar o fator desencadeante. Quer dizer, por que o doente descompensou, né? E existem fatores que colaboram para a encefalopatia hepática, como, por exemplo, a hemorragia digestiva, que o doente pode apresentar, infecção, que o doente pode apresentar e complicar o quadro da doença hepática crônica com encefalopatia hepática. Então, avalie a possibilidade de progressão. Se o doente tem uma massa palpável, poderia ser um hepatocarcinoma, que está evoluindo e colaborando ali para a gravidade do caso. Então, diagnóstico diferencial, qual é o fator precipitante? Vejam que tem vários que poderiam colaborar ou desencadear a encefalopatia. Eu tenho que identificar o que está acontecendo e tratar, né? Em hemorragia digestiva, eu vou abordar, a gente vai falar um pouquinho hoje ainda de hemorragia digestiva também, né? Se tem infecção, colher cultura iniciante microbianos. E a terceira atitude, observar a resposta ao uso de drogas para tratamento da encefalopatia hepática. E o que eu vou usar para tratar a encefalopatia hepática? Eu estou tratando o fator desencadeante e vou abordar a encefalopatia hepática basicamente com o uso de 2 drogas. Uma delas é a lactulona
E outra droga é o uso do metronidazol, quer dizer, a lactulona, que tem um papel importante, é um disacarídeo, que vai fazer com que haja uma diminuição da produção de amônia, porque ela interfere ali na população bacteriana também, e tem um efeito catártico, quer dizer, o doente vai aumentar o número de evacuações, modifica o pH ali no cólon, e com isso você diminui a produção de amônia. E o metronidazol tem a ação de diminuir essa população bacteriana que é produtora de amônia. Então, são dois itens muito importantes para a gente usar para tratar a encefalopatia hepática: a lactulona e o metronidazol. São drogas que nós vamos utilizar para tratar a encefalopatia hepática. Muito bem. Eu posso ter o doente, deixa eu andar um pouquinho aqui, que evolui com um quadro, né, de falência hepática aguda. O que é isso? É o doente que evolui com a forma grave de falência hepática, mas com pouco tempo de evolução. Quer dizer, não é o doente crônico, é o doente agudo. Isso pode acontecer por alguns motivos, né? Por exemplo, o uso de paracetamol associado ao álcool, uma hepatite viral também pode causar a falência hepática aguda, e esses doentes com falência hepática aguda, eles têm um prognóstico ruim. Eles muitas vezes não melhoram com as medidas tomadas e eles têm que ser incluídos na fila de transplante. Então, toda vez que a gente tem uma falência hepática aguda, a gente precisa pensar na possibilidade de transplante. Outra coisa, uma causa comum, que no mundo todo, né, ou causa comum não, principal de falência hepática aguda é o uso do paracetamol acima de 2 gramas associado ao álcool. E quando isso ocorre, existe a possibilidade de tratamento com a N-acetilcisteína. Então, a gente tem que prestar atenção quando está diante de um paciente com falência hepática aguda, quais são os critérios diagnósticos, qual é a conduta, as medidas de suporte, tratar a encefalopatia, tratar a hipertensão intracraniana e também referenciar esse doente para transplante hepático. Aqui são definições de falência hepática aguda, aqui a gênese da hipertensão intracraniana por conta da hiperamonemia, como eu já comentei anteriormente, aqui as causas de óbito, aqui as causas de falência hepática aguda, eu citei as principais ali, que tem as hepatites virais, o uso do paracetamol, drogas que podem causar também, como é que se faz o diagnóstico. Vejam lá, uma das causas principais é o uso de paracetamol no mundo como principal causa de falência hepática aguda, a necessidade do uso da N-acetilcisteína e referenciar o doente para transplante quando ele não melhora. Muito bem. Antes de passar para a hemorragia digestiva, eu pergunto a vocês, alguma dúvida? Vejam, um tema, como ele dá chance de se discutir, né? Acho que a explicação ficou muito boa, professor. Eu não tenho dúvida não, obrigada. Então, vamos lá para o outro tema. O outro tema, que a gente vai falar um pouquinho, tem mais 2 temas, esse e mais outro, é a hemorragia digestiva alta e baixa, né? Diagnóstico diferencial, como está aqui. Então, o nosso doente aqui, que tem várias possibilidades, né? Uma delas é a hemorragia digestiva. Veja lá, odor forte, fezes de consistência enegrecida, odor forte, posteriormente ele tem catalase positiva, então isso fala a favor da possibilidade de hemorragia digestiva, né? Perda de sangue pelo trato gastrointestinal, a manifestação clínica da hemorragia digestiva, hematêmese, melena, enterorragia, diagnóstico diferencial que a gente deve fazer com sangramento de via aérea alto, epistaxe, por exemplo, ou então as fezes escuras por conta de drogas que o paciente usa que contém ferro ou bismuto. Aqui, na história do paciente, alguns dados que falam a favor ou falam para a possibilidade de hemorragia digestiva. Acabei de falar da doença hepática crônica. O doente tem hipertensão portal, varizes de esôfago, e uma das causas de hemorragia digestiva é por varizes de esôfago, né? Se o doente usa analgésico, aspirina, anti-inflamatório, que podem causar gastrite erosiva, ingestão alcoólica também. Didaticamente, a gente divide a hemorragia digestiva em alta e baixa, né? A alta
acima do ligamento de Treitz, que é a segunda porção do duodeno, e baixa abaixo da segunda porção do duodeno ou do ligamento de Treitz, né? A hemorragia digestiva alta, então, como eu acabei de falar, como ela é caracterizada, né? Aqui a importância da hemorragia digestiva alta, né? Eu já vou falar das causas, mas é uma causa frequente de internação, uma chance do doente evoluir para óbito, principalmente os doentes idosos, né? Aqui a gente tem as causas de hemorragia digestiva. Vejam que a doença ulcerosa péptica é a principal causa, a segunda causa são as varizes de esôfago, e existem outras possibilidades também, como síndrome de Mallory-Weiss, lesão de Dillard-Foix, tumores, erosões, né, que podem causar a hemorragia digestiva. O que a gente vai fazer com esse doente com hemorragia digestiva alta, né? Nós vamos admitir esse doente para tratamento, nós vamos olhar, né, se ele protege ou não a via aérea, em relação ali ao sangramento que ele teve, né, se ele vomitou, se ele broncoaspirou, se ele está acordado, se ele está chocado. Então, providenciar uma via aérea segura, um acesso venoso para que a gente possa repor fluidos para esse doente, inicialmente cristalóide isotônico, avaliar através do hemograma, níveis de hemoglobina, hematócrito, fazer a tipagem sanguínea para avaliar o uso de reposição de hemoderivados, avaliar a coagulação também, acabei de falar do cirrótico com NR alargado, e vamos colocar esse doente em indicação de terapia intensiva para ser tratado com hemorragia digestiva, uma das causas de internação. Providenciar a endoscopia digestiva para que a gente possa ter acesso ao diagnóstico, quer dizer, por que o doente sangrou, e também a endoscopia ela tem aspectos relacionados ao tratamento, quer dizer, ao mesmo tempo que o médico faz a endoscopia, ele faz o diagnóstico, ele trata a lesão que ele encontrou e faz com que ocorra faz com que ocorra a interrupção do sangramento, né? Então, estabelecer o diagnóstico e a chamada terapia endoscópica. Aqui um slide mostrando uma úlcera que sangrou, uma úlcera com vaso visível. Quando o colega na endoscopia encontra isso, fala a favor de uma chance grande de ressangramento e, portanto, o doente deve ser tratado endoscopicamente. Uma úlcera com baixo risco de ressangramento. Aqui, os tipos de tratamento endoscópico que podem ser feitos, né? Os colegas da endoscopia, eles têm, digamos assim, várias opções para tratar por via endoscópica uma lesão. Do ponto de vista clínico, nós vamos usar drogas que diminuem a chance de ressangramento, e poderia ser ranitidina ou omeprazol. Nos dias atuais, a gente usa mais os inibidores de bomba de prótons, que é o omeprazol, né? Aqui as causas mais comuns de lesão aguda da mucosa do trato gastroduodenal: infecção, uso de álcool, uso de anti-inflamatório não esteroides, né? Como é que a gente previne isso no nosso doente grave, com dieta enteral precoce, né? Se o doente continua sangrando de maneira significativa, a gente usa drogas também para prevenção e podemos fazer a endoscopia, como eu acabei de comentar. No caso da hipertensão porta, o doente cirrótico, que tem varizes de esôfago, ele também pode sangrar. Qual a conduta? A conduta é endoscopia digestiva, além das medidas de suporte, e tratamento endoscópico das varizes esofagianas que sangraram, né? Aqui, se nós não temos acesso rapidamente à endoscopia, eu posso colocar um balão, que chama-se balão de Sanger-Stake Blackmore, para que possa ocorrer a interrupção do sangramento por varizes esofagianas ou varizes de fundo gástrico. Aqui as várias formas que a gente tem para tratar varizes esofagianas, né? A ligadura com banda elástica, a escleroterapia, podendo chegar, inclusive, à cirurgia em casos excepcionais, quando o doente não para de sangrar, ou terapia farmacológica com octreotide. Aqui uma ligadura com banda elástica e os vários itens que podem ser colocados ali para tratamento de uma varize esofagiana, né? A endoscopia, a ligadura com banda elástica, a escleroterapia, uso de octreotide, o balão que eu comentei, e também podemos, a seguir, colocar um dispositivo para diminuir a hipertensão portal, para que o doente não tenha recidiva do sangramento. Isso se chama TIPS. E se o doente não para de sangrar, obviamente, procedimento cirúrgico. Os fatores prognósticos nesse modelo de doente com sangramento digestivo alto,
se o doente sangra muito, se ele evolui chocado, se é um doente idoso, com comorbidade, com imunossupressão, com cardiopatia, pneumopatia, ele tem uma chance maior de evoluir com gravidade e óbito. A hemorragia digestiva baixa, ela também pode se apresentar, o doente, a manifestação clínica normalmente é por enterorragia, e nós vamos admitir esse doente, vamos tratar esse doente, e vamos também, através de exame endoscópico, que no caso seria colonoscopia, tentar identificar o motivo do sangramento. Para isso, eu tenho que oferecer medida de suporte, eu tenho que preparar o colo para poder ser feito a colonoscopia. Muitas vezes, nós vamos ficar na dúvida se o doente sangrou alto ou sangrou baixo, mesmo tendo a enterorragia. E aí a gente vai fazer a endoscopia alta primeiro, não vai encontrar nada, e depois, a seguir, vamos fazer o preparo do colo e fazer a colonoscopia. Aqui nesse slide tem as causas de hemorragia digestiva baixa. Vejam que uma das principais é a doença diverticular e seguido pela angiodisplasia, que é uma má formação vascular. Como eu acabei de falar, considerar a endoscopia digestiva alta, colonoscopia. Se eu não encontro o motivo do sangramento, eu posso fazer uma arteriografia mesentérica, localizar onde está sangrando e fazer a embolização. Isso chama-se tratamento endovascular. Isso pode ser utilizado quando eu tenho uma lesão vascular, eu não encontrei na colonoscopia o sítio de sangramento. Se eu faço a colonoscopia e encontro o sítio de sangramento, o colega da endoscopia trata também por via endoscópica. Se não para de sangrar, se continua sangrando, pode se tornar um caso cirúrgico, e aí é feito a colectomia, ou direita ou esquerda, do paciente. Aqui uma lesão angiodisplásica que sangrou, aqui um outro sangramento por doença de Crohn, aqui um sangramento por neoplasia. Então, a hemorragia digestiva baixa, que persiste, que eu não consigo encontrar o sítio, eu posso fazer essa arteriografia ou a cintilografia com a hemácia marcada para tentar identificar e tratar, como eu falei. Se a gente fez a arteriografia, a gente pode tratar embolizando o tratamento endovascular, né? Aqui eu posso usar um método ou outro, mais utilizado nos dias atuais é a arteriografia, né? Aqui é uma angiodisplasia do colo, apenas para mostrar um exame arteriográfico, aqui uma cintigrafia também mostrando com hemácia marcada onde o doente sangrou, e também existe uma cápsula que a gente pode, mais a nível ambulatorial, não com o doente internado, para que vai filmando toda a luz ali do trato gastrointestinal e dizer de onde o paciente sangrou. O tratamento cirúrgico dos doentes que sangram é quando tem um sangramento incontrolado, doentes idosos, múltiplas hemotransfusões, ou que voltou a sangrar, quer dizer, e sempre conversar com o cirurgião para que essa cirurgia possa ser feita em tempo hábil. Então, falamos um pouco sobre hemorragia digestiva alta e baixa, e qual a conduta. Alguma dúvida? Professor, nesse caso, o dele era alta? Que as fezes estavam enegrecidas, era melena? A suspeita ali é de hemorragia digestiva alta, exatamente. As fezes enegrecidas, com mau cheiro, sugere a possibilidade de melena, né? Sangramento digestivo alto. E ali o teste catalase positivo é jogar água oxigenada nas fezes e as fezes borbulham. Isso fala a favor da presença de sangue nas fezes. Então, seria sangramento digestivo alto. A primeira atitude seria uma endoscopia digestiva alta. Tá bom, obrigada. E nosso doente que evolui, ele pode, por exemplo, por conta da hemorragia digestiva, ele evoluir com um quadro de hipotensão, né, instabilidade hemodinâmica. A gente chama isso de choque, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre o choque, só para discutir também, só para mostrar. Então, tem aqui, deixa eu só tirar aqui essa aula e falar um pouquinho sobre choque, né? Aqui, ó, está listado ali. Um dos problemas é choque. Então, como é que um doente com hemorragia digestiva que evolui com choque? Que tipo de choque é esse? Como é que eu caracterizo, como é que eu reconheço o doente que evolui com choque, né? Como reconhecer o paciente chocado? Doente hipotenso, taquicárdico,
pulso com amplitude diminuída, sudorese, umidade fria, enchimento capilar identificado. O doente normalmente tem depressão de sensório, diurese diminuída, quer dizer, esse quadro clínico é um quadro clínico que sugere a possibilidade de choque, né? Aqui, olhando as extremidades do paciente, reconhecendo um enchimento capilar identificado, cianose. Aqui a definição de choque: hipoperfusão generalizada, inicialmente reversível, que quando torna-se prolongada leva, desculpem, a lesão celular irreversível. Choque reversível, choque irreversível. Então, a gente, quando encontra um doente chocado, a gente tem que tratar imediatamente para que ele não evolua para a forma mais grave, caracteriza como choque irreversível, e o doente vai morrer, né? Aqui, como é que funciona o nosso sistema cardiovascular, né? O transporte de oxigênio e glicose aos tecidos para manter a viabilidade, a integridade das nossas células, dos nossos tecidos. Então, essa é a função do nosso aparelho cardiovascular. Metabolismo oxidativo, tem a glicólise e a produção de ATP. Tem duas fases. Tem uma fase anaeróbica, onde a glicólise ocorre ali até a formação do piruvato, e, posteriormente, esse piruvato entra na mitocôndria, no ciclo de Krebs, e você vai ter uma produção maior de ATP, que a gente chama de fase aeróbica. Então, tem uma fase anaeróbica e uma fase aeróbica para a produção do ATP. Esse ATP é absolutamente necessário para que a gente possa continuar com as nossas células íntegras, né? E o nosso sistema cardiovascular é que faz com que esse sangue se mova, oferecendo oxigênio aos tecidos, né? Levando a glicose, levando o nutriente e retirando ali os metabólitos, principalmente quando a gente se refere ao CO2. Aqui o aparelho cardiovascular, o coração, as 4 cavidades, o ciclo cardíaco, sístole e diástole, determinantes do volume sistólico. Isso aqui é fisiologia cardiovascular, né? Pré-carga, pós-carga, contratilidade, determina o volume sistólico, vezes a frequência cardíaca é igual ao débito cardíaco, é como o sangue circula, grande circulação, pequena circulação, como o sangue se move, né? Aqui é uma lei de Frankenstein, que quanto mais eu distendo o miócito, melhor a força de contração, e a gente tem como avaliar isso no nosso doente, quando a gente coloca um catéter venoso central e avalia o que a gente chama de pressão venosa central, onde a gente está querendo olhar o volume intravascular. Então, quando eu punciono uma veia profunda, coloco um catéter ali na veia central, cava superior, o ato direito, eu tenho acesso a essa pressão de enchimento que a gente chama de pressão venosa central. Ela é importante porque eu estou tentando olhar o volume intravascular, eu tenho que levar em consideração outros fatores, né, que colaboram ali também para a avaliação da pressão venosa central. Então, na medida em que eu aumento o volume intravascular, quando eu faço o fluido, eu tenho uma fase de rampa que eu aumento o débito cardíaco até uma fase de platô, que quanto mais, se eu fizer mais volume, eu não estou aumentando o débito cardíaco. A pressão arterial é o débito vezes a resistência vascular sistêmica, né? A gente tem uma autorregulação do fluxo de sangue para manter os nossos tecidos íntegros, né? E abaixo de 60 milímetros de mercúrio, de PAM, a gente tem problemas em relação à perfusão dos órgãos, né? Compensatoriamente, quando a gente tem queda do débito cardíaco, nós temos um aumento da resistência vascular sistêmica para manter a pressão arterial. Então, caiu o débito, aumentou a resistência para manter a pressão arterial média, mas isso não se sustenta durante um período longo, na medida que continua havendo perda, por exemplo, do volume intravascular, num choque hemorrágico, você vai ter a queda da pressão arterial, né? Então, a função do sistema circulatório é manter a perfusão, oferecer oxigênio e remover produtos do metabolismo. Os marcadores da perfusão tecidual são 2 importantes. Um é o lactato e o outro é SbCO2. O lactato, eu falei ali da glicólise até o piruvato, se está faltando oxigênio, não vai haver a fase aeróbica, porque a fase aeróbica ela é dependente de oxigênio, né? Então, o metabolismo oxidativo,
o ciclo de Krebs é dependente de oxigênio. Se está faltando oxigênio, o piruvato vai gerar o lactato. Então, vai haver esse desvio e vai ter acúmulo de lactato. Então, quando eu tenho hipoperfusão, hipóxia tecidual, o piruvato vai gerar o lactato. E esse lactato elevado fala a favor da presença da hipoperfusão tecidual. Por outro lado, a SbCO2 é o que eu estou oferecendo e o que está retornando à circulação central. Aqui, ó, eu estou oferecendo 100, os tecidos estão consumindo 30, está voltando 70. Então, quando eu, com esse catéter ali na minha veia central, na cava superior ou no ato direito, eu colho um sangue, faço a gasometria arterial, eu tenho acesso ao que a gente chama de saturação da hemoglobina pelo oxigênio em veia central. Isso chama-se SbCO2, né? Essa SbCO2, ela é importante, porque quando ela fica baixa, o normal é 70%. Isso deve-se à diminuição da oferta, o débito diminuiu ou a extração aumentou. Aqui, quando a gente tem uma SbCO2 inferior a 70%. Então, são os chamados marcadores de perfusão tecidual, SbCO2 e lactato. Aqui, falando um pouquinho do lactato, então, se eu tenho déficit de oxigênio, eu tenho o desvio ali de piruvato para a formação do ácido lático e a gente vai ter acúmulo de nitrogênio, acidemia e lactato elevado, né? Os tipos de choque são 4: hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo, distributivo, né? O hipovolêmico está dentro ali a hemorragia digestiva, perda de sangue, perda do volume intravascular. Cardiogênico, o principal exemplo é o infarto agudo do miocárdio, arritmias cardíacas também. Obstrutivo são 3 tipos, são 3 condições: embolia pulmonar, tamponamento pericárdico, pneumotórax hipertensivo. E o distributivo, o principal exemplo é o choque séptico. Perfis hemodinâmicos, olhando 3 itens: pressão venosa central, débito cardíaco, resistência vascular sistêmica. Os 4 tipos de choque, olhando essas 3 variáveis, eu tenho os chamados perfis hemodinâmicos. O que eu quero que vocês guardem é do hipovolêmico. O hipovolêmico, se eu tenho o débito, se eu perdi volume intravascular, como é que está o débito cardíaco? Está baixo. Como é que estão as pressões de enchimento do coração, a pressão venosa central? Está baixa. Compensatoriamente, como é que está a resistência vascular sistêmica? Está alta. Então, no choque hipovolêmico, eu tenho débito baixo, PVC baixa, resistência vascular sistêmica elevada. São os 3 itens que a gente utiliza. Nunca deixar de avaliar os sinais de hipoperfusão olhando os marcadores de perfusão tecidual, quais são o lactato e a SbCO2. Então, vejam, quando a gente está olhando um doente com instabilidade hemodinâmica, tudo isso a gente precisa saber também para poder tomar a decisão para como tratar o doente. Vejam, eu só falei de choque, mas não falei de intervenção terapêutica, né? O que eu vou fazer com o doente, o que eu reponho, o que eu não reponho, como é que eu acompanho o doente, é isso que a gente está conversando. Então, foram 3 itens que a gente discutiu hoje. A gente discutiu não, eu apresentei para vocês a doença hepática crônica, a hemorragia digestiva e o choque. Perguntas? Não, professor, tá tranquilo. É mesmo? Sim, É muita coisa, né? Na é semana bastante. que vem não é feriado, não. Não, é feriado semana que vem? É feriado, porque eles transferiram o feriado do dia 8 de dezembro para segunda. Ah, E tá. aí na Então, na terça e dia outra 15 semana, a de gente vai ter a segunda parte do caso clínico e depois a avaliação. Tudo bem, dá tempo de fazer tudo direitinho. Tá bom. Tá bom, professor, Então, obrigada. então tá, muito obrigado. Então, se não tiver pergunta, vocês podem colocar o nome, a matrícula e sair de sala. Um abraço para vocês até o dia 8, 15, 22, tá? Um abração. Obrigada. Um abraço. Boa noite. Boa noite.
Professor, você ainda está aí? Quem que falou? Eu. Sim, Tudo bom, professor? tudo bem. Eu sou da turma A. Eu fiz integração com você no agora, né? Só que eu tive um problema porque eu estou reingressando agora na faculdade. Hum, E aí, em algumas matérias, o meu nome está na A, em algumas matérias, o meu nome está na B. E eu estou assistindo aula na A porque foi o que o Elcir me orientou. E hum. eu assisti toda a aula com a A. E no portal está constando como se eu tivesse não apta e como se eu tivesse várias faltas, sendo que eu assisti às aulas, coloquei a chamada aqui e fiz a prova com a turma A. Mas eu Você, não sei se eu fiz falta em alguma coisa, se o meu nome está na chamada da A ou da B com vocês, eu não tenho como saber isso. Como vocês não fazem a você está chamada. falando da minha disciplina, está como não apto na turma A? Isso. Mas Eu você fiz fez a a prova, avaliação? fiz. E eu corrigi com o pessoal, entendeu? A minha nota foi boa, mas só que eu não sei se eu levei falta, talvez, pelo meu nome estar em outra chamada. Talvez tenha dado alguma confusão em relação a isso. Eu precisava que o senhor desse uma olhada no meu Agora. nome. Eu vou fazer isso agora. Não sai daí não que eu vou fazer isso agora. Espera aí. Como é que é seu nome, que está na turma A? Luísa Félix da Silva Rocha. Luísa Félix. Isso. Eu tenho aqui na turma A Luísa Miranda, Luísa Pereira, Luísa Dantas. Não tem Luísa Félix. Então, teria que ver em qual que eu tô. Você deve estar na turma B. Aqui não tem o seu nome não consta para mim no módulo na turma A. Universidade de Vassouras, quarto período, turma A. Vou repetir aqui. Luísa Miranda, Luísa Pereira, Luísa Dantas. Não tem outra Luísa. Deixa eu ver se você está na turma B. Por favor, professor. Provavelmente. Turma B, deixa eu ver aqui. Luísa Félix, você está na lista da turma B, está como não apto. Não apta. Mas não fui eu que coloquei esse conceito, não, porque eu não botei conceito da turma B ainda. Não fui eu que botei. Então, eu assisti trocado, então. Porque por essa questão dessa confusão, tá com a coordenação mesmo, essa confusão, de que em algumas turmas eu tô A, em outras eu tô B. E nessa disciplina nunca foi feita uma chamada, então
eu estava assistindo com a A, que foi o que o professor Elcir me orientou. Hum. E aí eu fiz prova com a A. Você está falando Peguei nessa presença disciplina com a qual A. que não foi feita chamada? A minha que você está falando? A gente faz a chamada escrevendo, né? Isso. O nome. Isso. Não, mas E eu tenho aí eu controle. Veja bem, a turma B, eu não tenho, não dei apto e não apto para ninguém, porque nós não terminamos ainda, faremos ainda a avaliação. Entendeu? Então, provavelmente, assim, eu assistindo com você, levei falta com outro professor, mas eu precisava saber como resolver isso, porque no caso eu fiz Da o minha módulo parte, trocado. mas veja bem, eu posso até ver se você fez a avaliação também, que eu tenho esse controle. Você está falando que Eu fez, fiz né? a avaliação e tal. Se o senhor olhar lá, você vai ver que eu fiz. Deixa eu dar uma E se o olhadinha. senhor Espera certinho aí, aí, você vai ver também que eu coloquei a presença no só um final de todas as aulas. só um minuto aqui que eu vou ver isso agora. Hum. O seu e-mail qual é? Qual é seu e-mail? Professor, agora eu não sei em qual eu fiz, mas Não, eu você tem tenho que dois. enviar. É o Gmail que você mandou. Qual é o seu Gmail? Eu tenho dois do Gmail. Quais Porque eu são? tenho luisa.1808 arroba gmail.com. Luisa.1808, é isso? Isso. Deixa eu ver se está aqui. Não, esse aqui não. Luisa. Luan que tem. Não, não tem Luísa, não. Tem uma outra Luísa aqui. Qual é o seu outro e-mail que você falou? Tem luisarrocha.contato também. Nenhum desses dois e-mails está na lista aqui. Luísa Rocha? Isso. Luísa Rocha. Tem aqui Luísa Dantas. Não. Não. Luísa, você não mandou e-mail. Não veio. Mandei. Eu não sei em qual e-mail eu mandei, mas eu tenho certeza que eu mandei. Mas como é que eu vou Se fazer você isso? quiser me mandar a lista de e-mail, eu te falo exatamente qual e-mail que eu te Não, mandei. você me falou dois Mas e-mails. por Mas, nome você não consegue ver o nome? não, Ou pela matrícula? não, eu consigo ver pelo e-mail. Nenhum dos dois e-mails que você falou está na minha lista aqui. Eu tenho 68 respostas aqui. Entendi. Vê se não tá ecorocha.madeiras, porque eu posso ter feito pelo da empresa. Qual? ecorocha.madeiras. Eco Rocha. Isso. Que eu só tenho esses 3 e-mails.
Também não. Eu acho que você tem que fazer a avaliação com a turma B. De novo, no caso? Acho que sim. Eu vou fazer trabalho, tipo, hoje com a turma A, normal, né? Mas eu fiz essa avaliação, que foi a da metformina. Eu lembro todas as questões, eu tenho Olha certeza. só, o seu nome não está na turma A, seu nome está na turma B. Eu estou dando aula para a turma B e seu e-mail não consta como enviado pela turma A. Como é que eu vou considerar que você mandou o e-mail? Os e-mails, e o senhor pode olhar com calma, por favor? Porque eu tenho certeza. Mas E eu já olhei 2 vezes ou 3 vezes. Eu não coloquei conceito para você não apto, porque eu não dei conceito para a turma B. Você está dentro da turma B. Você não está dentro da Então, turma B. provavelmente, o outro professor... Eu acho que vai ser uma questão de eu fazer uma reunião na coordenação mesmo. Porque, assim, eu não tenho culpa, né? Porque essa está sendo uma confusão deles, que eles me botam na A, na B, na A, na B. E eu fico perdida, né? Essa matéria aqui é Mas uma olha matéria só, eu online. estou querendo te ajudar, mas eu estou querendo te ajudar. Mas se eu não tenho seu e-mail como resposta, você não enviou e-mail. Eu vou te passar os Simples meus 2 assim. e-mails aqui por escrito, pode ser? E você dá uma olhadinha com calma? Eu já olhei. Você já me falou 3 e-mails, nenhum dos 3 e-mails consta da lista. Nenhum dos 3 e-mails consta da lista. Eu tenho esses 3. Com certeza em um dos 3 tá, porque eu fiz. Olha, Luísa, veja bem, Isso. você pode ler. É Luísa seu nome, né? Isso. Você conversa com a coordenação. Para mim, você não fez avaliação e você consta da turma B. Tá show. Eu te mandei os 3 e-mails que eu tenho. Com certeza está em um dos 3. E até te peço perdão, porque... Mas eu juro para você, eu tô falando a verdade, não tem por que mentir. É uma questão, assim, que quando é Olha só, presencial... vamos lá, vamos corrigir. O Luísa Rocha está aqui na lista. Luísa Rocha, contato, gmail.com, está aqui. Então, você enviou e-mail. Isso. Pronto, Tá então vendo? vamos combinar o seguinte. Eu vou entrar ali agora no sistema e vou botar você como apta. Tá bom? Tá show. Agora, vou fazer isso agora. Aqui, ó. Luísa Félix. Isso. Salvar. Pronto. E aí, professor, eu não sei se o senhor tira print no final da aula em questão de falta, Não. porque eu coloquei o nome certinho Mas eu tenho a lista. nas aulas. Eu Porque eu acho que ter sido na B, eu devo ter levado falta lá na B, entendeu? E eles lançaram a falta. não fui eu que fiz isso também. Porque eu não avaliei nada da turma B. Eu só estou corrigindo você que está na turma B. O restante eu não dei nota para ninguém. Nem falta. Não, eu tô falando porque eu tô trocada, no caso. Então, o outro professor... É porque são 2 professores na disciplina, pelo que eu estou entendendo. Sim. Na verdade, eu estou tendo aula com o outro agora. Então, ele deve ter me dado falta por lá. E aí, ele lançou essa falta, entendeu? Porque eu dei presença aqui na A. Aí eu não sei como vou resolver. Bagunçado. Eu também não sei como resolver. Para mim, foi realmente uma surpresa quando eu vi não apto, porque eu estava assistindo a aula normal. Essa questão do não apto está resolvido, tá? Essa questão da falta, em relação a mim, você fica tranquilo, tá bom? Tá show. Obrigada, viu, professor? Um abraço. Desculpa. Um abraço. Um abraço.